Todos com graça e a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Então hoje temos uma bela empreitada. Temos 2 capítulos para estudar. 1 Samuel, capítulo 18 e capítulo 19. Alguém leu os 2 capítulos em casa? Ninguém leu? São 2 capítulos, não são muito grandes e são fáceis de ler, mas também não vamos fazer a leitura seguida hoje, vamos lendo por trechos, ok? All you need is love. Já ouviram falar? As vossas caras agora... Quem são os autores desta música? Mais propriamente, John Lennon e Paul McCartney. Em que ano? Eu não sei isto de cabeça, né? Tenho que vir aqui ver... 1967. Alguém acertou? Muito bem. É um ano bom? E alguém sabe a letra deste coro? Deste coro, desta música, antes fosse. Alguém sabe a letra? Há uns tempos, não sei em que ano, nós tivemos um cantor português, alguém sabe o nome, que fez um vírgula, fez uma, como é que se chama? Sei lá, um arranjo desta música e canta a música em português. Já ouviram música na rádio? Eu acho que andei muito na rádio. E diz assim: All you need is love, dá-me o teu amor e eu dou-te o meu. Para que tanta luta, se no fim ninguém ganha? Já chega de medo, tanto ódio, ninguém estranha. Ainda vamos a tempo de salvar este mundo, vale a pena tentar, nem que seja por um segundo. Vamos plantar paz e muito amor, como se fosse uma flor. Não me julgues pela minha cor, julga-me pelo meu valor. Aceitar a diferença é sinal de respeito, contra a guerra só o amor pode fazer efeito. E por aí segue a letra da música. Vocês já ouviram por aí a letra desta música. A tradução do título é: tudo o que nós precisamos é amor, certo? O meu inglês não é perfeito, longe disso, está mais próximo do imperfeito do que do perfeito, mas a letra desta música diz que tudo o que nós precisamos é amor. E a sociedade e o mundo em geral, o homem em geral, olha para o amor como a grande solução para os seus problemas, certo ou errado? Esta música olha para o amor e define o amor como a solução de todos os problemas. O amor é a solução para a paz, o amor é a solução para a felicidade, o amor é a solução para o prazer, o amor é a solução para o bem-estar. Será assim? Será que o amor é de facto a solução para todos os problemas do homem? Para todos os problemas da humanidade, será que o amor é a solução? Então o título da mensagem de hoje é: o amor salva, mas o amor também mata. É o tema da mensagem, ou o título, se quiserem chamar. O amor salva, mas também mata. Então, olhando para 1 Samuel, capítulo 18 e capítulo 19, no último domingo, capítulo 17, falámos sobre a grande história de Davi e Golias. Não vamos falar sobre o tema, o título, que era Tombas Gigantes, porque a semana não correu assim tão bem relativamente ao que é essas questões. Mas Davi teve uma grande vitória. E o texto termina dizendo, ou relatando, uma conversa entre Saul e entre o jovem Davi. A verdade é que após a vitória sobre Golias, e é isso que vemos nestes 2 capítulos, a vida de Davi muda drasticamente. Se quando ele é ungido para ser rei, as coisas não mudam logo, ou seja, ele continua, ele vai à presença de Saul algumas vezes, mas aparentemente a sua vida permanece mais igual, a partir de agora tudo muda. A partir do momento em que há esta vitória, nada vai ser igual a partir daqui. Da casa do seu pai, ele passa praticamente definitivamente para o palácio, e a sua ocupação de pastor que ele tinha parece começar a ser apenas uma memória que ficou lá no passado.
A pergunta é, será que chegou o tempo de Davi ser aclamado como rei? Após uma vitória tão grande sobre aquele homem, também ele tão grande? Uma vitória tão majestosa, será que chegou o momento de finalmente ele ser aclamado como rei? A resposta é não, ainda falta muito tempo. Ainda falta muito tempo de prova, ainda falta muito tempo de transformação para que Davi seja aclamado rei e seja reconhecido como rei. Mas aquilo que vemos nestes capítulos é que Davi se aproxima de uma forma muito poderosa da família real. Não só vemos que Davi anteriormente já ia à presença do rei Saul tocando a sua harpa para o acalmar, e aí já vemos Davi a chegar ao palácio, mas a partir de agora, Davi e o palácio, Davi e a família real, isso torna-se uma constante, esse relacionamento torna-se uma constante. Então vamos ler os primeiros versículos do capítulo 18. Diz o texto que sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Nestes primeiros 5 versículos, nós vemos uma aliança bastante curiosa, bastante profunda, entre Jonatas e Davi. Diz-nos o texto, logo o primeiro versículo, que Jonatas amou Davi como amava a sua própria alma. A natureza deste relacionamento, ou desta aliança, não nos é conhecida. Não nos é profundamente declarado como é que Jonatas conhece Davi e como é que esta relação se inicia. Mas torna-se evidente pelo texto que esta relação, este amor, esta amizade, é sólido e permanente. Percebemos que aqui nasce uma profunda amizade entre Jonatas e Davi. Não sabemos os motivos, mas percebemos que isso acontece. Jonatas amava Davi, diz o versículo 2 e o versículo 3, como a sua própria alma. Ter um amigo destes é de bastante utilidade. Nós precisamos de ter amigos como Jonatas tinha e como Davi tinha. Precisamos de cultivar amizades destas. Podemos pensar, porquê é que Jonatas e Davi eram amigos? Será que eles eram da mesma idade? Ou de idades próximas? Qual é a vossa ideia? Acham que eles eram de idades próximas e isso levou a que eles fossem amigos? Não. Fazendo umas contas muito rápidas, Davi foi rei aos 30 anos. Saul reinou 40 anos. Portanto, quando o rei Saul começou a reinar, Davi não existia. Não existia, não tinha nascido. Se o reino de Saul durou 40 anos e se Davi começou a reinar aos 30, Davi nasceu no 10º ano do reinado de Saul, quando o reino de Saul já levava 10 anos. O texto diz-nos que Jonatas já lutava no exército do pai ao 3º ano do reinado de Saul. Portanto, fazendo contas muito rápidas, até porque um soldado só lutava sensivelmente a partir dos 20 anos, vamos admitir que foi logo aos 20 anos que Jonatas começou a lutar no reino do seu pai, ou pelo reino do seu pai. 30 menos 3 dá 27. Portanto, é muito provável que quando Davi nasceu, Jonatas já tivesse 27 anos. É muito provável que a diferença de idades entre Jonatas e Saul fosse esta, 25, 27 anos. Ou seja, Jonatas tinha idade para ser o quê de Davi? Pai. Jonatas tinha idade para ser pai de Davi. Portanto, não é a idade que os liga. Não é a proximidade, não é o contexto
que os liga e que os faz ser verdadeiros amigos, como o texto nos diz. Aquilo que nós percebemos é quase como uma aliança entre dois guerreiros que se admiram um ao outro. Dois guerreiros que fazem uma aliança de amizade e amor profunda, apesar da diferença de idades. Mas o texto vai mais longe nos versículos 4 e no versículo 5 que lemos. O texto relata-nos e apresenta-nos uma atitude de Jónatas, uma atitude de reconhecimento. E esta é a palavra que nós devemos gravar: reconhecimento. O texto diz-nos que Jónatas se despojou da sua capa com que vestia e a deu a Davi. Mas mais do que isso, ele tirou a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto, e a entregou a Davi. Portanto, Jónatas tira as suas insígnias como reconhecimento de quem Davi, não o que era, mas muito provavelmente do que Davi seria. Jónatas quem era? Era o filho do rei. Jónatas era o príncipe, chamemos-lhe assim, não é? Se calhar na mente de muitas pessoas, ou na mente até de Saul, quem seria o próximo rei? Jónatas. Por direito. Era assim que funcionava as monarquias. Funcionavam por dinastia. Mas Saul, porque amava, mas Jónatas, porque amava Davi, ele retira de si mesmo todas as suas insígnias e reconhece em Davi o futuro rei. Jónatas reconhece o valor que Davi tinha e estava disposto a dar-lhe tudo, mesmo a sua posição, até mesmo o seu direito pelo trono, pela amizade e pelo respeito que tinha por Davi. Jónatas amava Davi e reconhecia o seu valor. Este relacionamento, esta amizade, esta aliança vai durar até ao fim e vai ser de profundo valor para a vida de Davi. Aquilo que vamos ver nestes versículos que vamos lendo é um profundo contraste entre amor e ódio. Amor verdadeiro e ódio. Quem vencerá? Ao mesmo tempo que vemos Jónatas amar Davi como a sua própria alma, o texto agora nos vai apresentar o outro lado. O lado de alguém que odiava e que começava a odiar Davi. Versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Versículo 9, muito importante. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Após uma vitória sobre os filisteus, e após uma consequente celebração dessa vitória, normal, uma música cantada por várias mulheres vai provocar um sentimento de revolta e de inveja no coração de Saul. Saul não teve a maturidade de aceitar que a apreciação daquelas mulheres era superior relativamente a Davi do que do próprio rei, do que de Saul. Elas cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou invejoso. Como é que elas estão a dizer? Como é que elas estão a atribuir a vitória a Davi de 10 milhares e a mim somente de milhares? Na verdade, o que é que lhes falta? O que é que lhes falta?
E o versículo 9 é um versículo-chave. Daquele dia em diante, Saúl não via a Davi com bons olhos. E começa a nascer no coração de Davi um sentimento mau relativamente, no coração de Saúl, um sentimento mau relativamente a Davi. Estou a trocar os nomes todos, mas vocês percebem. Reparem, versículo 9, versículo 10, versículo 12 e versículo 15. Saúl não via a Davi com bons olhos, versículo 9. Versículo 10, Saúl teve uma crise de raiva. Versículo 12, Saúl temia a Davi. E versículo 15, Saúl tinha medo dele. Inveja, raiva, temor, medo. Saúl passa a ter um ciúme de morte de Davi. Aliás, estes versículos apresentam muito bem a relação que existe entre ciúme e assassinato. Há uma relação muito forte entre ciúme e assassinato. É muito fácil nós sermos tomados pelo ciúme e termos o desejo que aquela pessoa deixe de existir. Há muitos crimes cometidos na nossa sociedade feitos por causa do ciúme. Seja ele amoroso, chamado o crime passional, ou não. Mas essencialmente o que estava dentro do coração de Saúl era o que o versículo 12 revela. Saúl tinha a percepção clara de que, além de tudo, além das mulheres que falavam melhor de Davi, além de tudo aquilo que estava, além das vitórias que Davi tinha, Saúl sabia perfeitamente e percebia que o grande segredo era que o Senhor estava com Davi e não estava com ele. Reparem para o versículo 12. Saúl temia a Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saúl. Isto era o que consumia o coração de Saúl. Estava tomado pelo ciúme, tomado pela inveja, tomado pela raiva. Hernandes Dias Lopes diz que o ciúme é uma doença que tem 3 sintomas. Hernandes Dias Lopes diz que o ciúme é uma doença que tem 3 sintomas. Primeiro, vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não quer achar. Uma pessoa tomada pelo ciúme vê coisas que não existem, aumenta, multiplica por muito aquilo que existe, que é pequeno, mas que é aumentado, e procura aquilo que não quer achar. Procura uma coisa que sabe que o vai consumir, mas procurou. Isso é o ciúme. E era por isso que Saúl estava tomado. O problema de Saúl é que Davi, segundo o versículo 14, continuava a ter sucesso. Diz o versículo 14 que Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Tudo aquilo que Davi fazia era bem sucedido. Porquê? Porque o Senhor era com ele. Então, vendo Saúl que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, ódio e amor. Todo o Israel e Judá amavam Davi. Ao mesmo tempo que era odiado e invejado por Saúl, ele era amado por Jonatas, e agora o texto nos diz que também era amado por todo o Israel e Judá. Porquanto tudo o que fazia bem. E então entramos na terceira parte do texto, em que este ódio, esta inveja, este ciúme, esta raiva entram em ação. Já vemos um vislumbre nos versículos 10 e 11, em que quando Davi estava na presença de Saúl, ele pega numa lança, exatamente, diz o versículo 10, e a lança na direção de Davi para o matar. Mas a partir do versículo 17, o ódio entra em ação. O ódio começa a sair de dentro de Saúl e passa para as ações e para os planos de Saúl. Tendo em vista a grande popularidade de Davi, Saúl não podia mais ficar expectante a olhar Davi a ser elevado e a ser reconhecido, e ele, contrariamente. Então ele começa a pensar em algumas formas de Davi deixar de existir. A primeira forma ainda vemos no versículo 13, quando nos diz que Saúl afastou Davi de si e o pôs por chefe de 1000.
Saúl tem a intenção de colocar Davi, a intenção, e o faz, de colocar Davi numa posição de destaque na batalha. Levá-lo para a batalha talvez fosse uma boa opção. Não para que talvez ele fosse vitorioso, mas que estivesse mais perto da morte. E ele caísse, em vez de às mãos de Saúl, caísse às mãos dos filisteus. Mas além disso, Saúl parece recordar-se de uma promessa que tinha feito naquele dia em que Golias desafiava o povo de Israel. Qual era a promessa? Que falámos no último domingo. Quem derrotasse aquele gigante teria o quê? Teria uma filha de Saúl por esposa. Então, há uma dívida. Saúl precisa de entregar a Davi uma esposa. E é isso que vemos do versículo 17 até ao versículo 30. São-nos apresentadas duas filhas. Trouxe os seus propúcios, o dobro daquilo que era exigido, e os entregou todos ao rei para que lhe fosse genro. Então Saúl lhe deu por mulher a sua filha Mical. E viu Saúl e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saúl, o amava. Mical, filha de Saúl, o amava. Então Saúl temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saúl. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Aquilo que vemos Davi fazendo em todo este processo, segundo as palavras de Richard Phillips, é que ele estava mais interessado num funeral do que num casamento. Ele estava muito mais interessado na morte de Davi do que no casamento da sua filha. É uma coisa terrível opor-se aos planos de Deus. E é isso que vemos Saúl continuamente fazer. A sua inveja, o seu ciúme, o seu medo, o seu ódio por Davi fazem-nos estar sempre em oposição aos planos e aos propósitos de Deus. Eu sei que nós provavelmente nunca tivemos ou nunca viremos a ter ódio por uma pessoa a ponto de a querer matar. Se isso for uma realidade, precisamos de ajuda rapidamente. Talvez não vejamos em Saúl, não nos vejamos a nós próprios, neste sentido em que Saúl odiava alguém a ponto de o querer matar e engendrou planos para que Davi morresse. Mas se calhar se nós olharmos um bocadinho para outro tipo de sentimentos, talvez nos consigamos ver, infelizmente, na forma como Saúl vive. Talvez ódio não seja uma palavra que nos diga muito, mas talvez ciúme seja uma palavra que nos diga mais. Inveja seja também uma palavra que nos diga mais. Medo do insucesso de outros seja uma palavra que nos diga mais. E isso leva-nos muitas vezes a estarmos em oposição aos planos de Deus. Esses sentimentos maus do nosso coração, que ainda nos afetam, que ainda trabalham em nós, muitas vezes colocam-nos em oposição àquilo que é o plano de Deus. E isso é terrível. Quando o plano de Deus é por ali e nós estamos a ir por ali. Ou achamos que o melhor é ir por ali. Por causa dos nossos sentimentos, relativamente a outras pessoas. Devemos ter muito cuidado com isso. Se até aqui os planos de Saúl para matar Davi foram planos ainda que um bocadinho secretos, não é? Quase que sem ninguém se aperceber, entregar as suas filhas a Davi para que ele pudesse morrer, colocá-lo como chefe de 1000 soldados para que ele pudesse morrer na batalha. Até aqui parece que Saúl quer matar Davi, mas de uma forma assim meio escondida. A partir do capítulo 19, tudo muda. Se houvesse um departamento de comunicação, como hoje há em qualquer tipo de país, em qualquer reino, a partir do capítulo 19, iria sair lá no Twitter ou no X do reinado de Saúl, do reino de Saúl, ou em todos os canais oficiais, o seguinte: Saúl quer matar Davi. Comunicado oficial. Falou Saúl a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi.
A partir do capítulo 19, toda a gente fica a saber, Jonatas e todos os seus servos, e a mensagem certamente se espalhou, que Saul quer matar Davi. A partir daqui, a guerra é declarada, o ódio e a inveja e o ciúme são apresentados perante todos. E Saul, de uma forma oficial, quer matar Davi. Saul decide tomar essa iniciativa. E então Jonatas fica com um problema perante esta informação. Vamos ler os versículos 1 a 7. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, como já tínhamos visto, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde estás, falarei a teu respeito ao meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Nestes versículos vemos o amor de Jonatas, a afeição de Jonatas, a resolver um problema que estava implantado no reino de Saul. Jonatas, amando a Davi e recebendo aquela informação da parte do seu pai, entra em cena com o propósito de defender, proteger e salvar a Davi. Jonatas, em primeiro lugar, avisa Davi dos propósitos de Saul, seu pai, aconselha-o a esconder-se, porque ele não sabe se o seu plano vai ser bem sucedido, o plano de Jonatas. Aconselha a esconder-se num lugar oculto e diz-lhe: eu vou tentar convencer o meu pai a não te matar. E é isso que ele faz. Ele vai e tem uma conversa com Saul. Ele fala bem de Davi, a seu pai. Funciona quase como um advogado perante aquele que é o acusador e aquele que é o possível homicida. Ele diz: não peque o rei contra o seu servo Davi. Ele não pecou contra ti. Os seus feitos até têm sido importantes para ti. Ele tem arriscado a sua vida, feriu os filisteus, efetuou grande livramento sobre Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. São estas palavras de Jonatas para Saul. Porquê que depois vais cometer esse pecado? Porquê que vais pecar contra sangue inocente, matando Davi sem causa, sem motivo, sem efeito? E Saul é sensível às palavras de Jonatas. O amor prevalece. O amor que vai para proteger Davi vence. Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas conseguiu que o seu plano fosse bem sucedido. E Saul mudou de tal forma que promete e jura que, tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. E diz no texto que a presença de Davi voltou a ser agradável a Saul. Saul estava com Davi perante este, como dantes. Aquilo que nos vai entender é que Davi voltou a entrar no palácio, talvez a tocar a sua harpa. A verdade é que o amor de Jonatas protege Davi da morte. Mas quando o ódio não é arrancado do nosso coração, quando o ódio não é retirado completamente, quando o ciúme não é tratado, não é confessado, não há arrependimento, sabem o que é que acontece? Sabem? Ele volta. O mais normal é ele voltar. Falámos no último domingo, há 15 dias, de soluções aparentes para problemas difíceis, para problemas espirituais.
Falámos da música que Davi tocava, sendo um alívio para Saul, mas mencionámos que aquilo que Saul precisava era de muito mais. Era de se arrepender do seu pecado, mudar o seu caminho. Coisa que não aconteceu. A música tinha um efeito breve, aparente. Soluções aparentes não resolvem problemas profundos. E aquilo que vemos aqui é algo semelhante. Houve uma solução, Jonatas conseguiu convencer o seu pai que o melhor não era matar Davi, mas o coração de Saul estava cheio de pecado. Saul não se arrependeu do seu pecado. Saul não retirou o ódio que o consumia. E diz-nos o texto, no versículo 8, que a tempestade voltou. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa, tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. O breve período de paz é interrompido por um novo acesso de ciúme e de fúria e de raiva de Saul. Quando outras vitórias voltam a colocar Davi em posição de destaque, logo o ódio de Saul voltou e então ele voltou a ter vontade de matar a Davi. Parece o mesmo texto que lemos há bocado, mas é um segundo momento em que ele tenta matar Saul com a sua lança. E o versículo 10 é um versículo muito importante, porque nos diz, o final do versículo 10, que Davi fugiu e escapou. Porquê que é importante? Porque a partir deste momento em que Davi foge da presença do rei, Davi vai estar muitos anos a fugir daqui para ali e dali para aqui, a fugir de Saul. Pelas contas que se fazem, pelo texto bíblico, diz que Davi esteve cerca de 10 anos a fugir de Saul. A fugir da presença de Saul para que Saul não o matasse. E aqui começa essa viagem. 10 anos em fuga. Enquanto Saul viveu, fugas e esconderijos passam a ser quase o dia-a-dia de Davi. Porque Saul queria e continuava a querer matar Saul. Saul continuava a querer matar Davi. Mas mais uma vez, o amor aparece. Mais uma vez, em resposta ao ódio de Saul, o amor de Mical pelo seu marido aparece. Diz o versículo 11 que Saul naquela mesma noite mandou mensagens da casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Diz sobre Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Mical simulou um corpo deitado, como sendo Davi. E tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-os: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vendo depois os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu me mato. Versículo 18: senão eu te mato. Versículo 18: assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá. O amor de Mical salva Davi. Mas há uma expressão aqui que nós precisamos de tratar e de ver. Mical engendra este plano, como nós já vimos, de colocar alguém na cama simulando que era Davi, para que os mensageiros de Saul não o matassem, nem o levassem para a presença de Saul. Mas depois Mical diz: ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Porquê é que Mical mentiu? Porque é que o amor de Mical leva
a dizer uma coisa ao seu pai que não é verdade. É verdade que Mical salvou Davi, mas não é verdade que Davi a ameaçou que a matava. Se Mical desse a conhecer ao seu pai, ou desse a entender ao seu pai que tudo tinha nascido do seu coração e da sua mente, o que é que acontecia com Mical? Morreria. Mical autoprotege-se. Protege-se até do seu pai, da fúria do seu pai. E atribui... Não havia mal, porque Saúl já queria matar Davi e queria. Não era por mais esta informação que Saúl iria querer matar Davi, ele já queria matá-lo. Então Mical diz, eu deixei-o ir porque senão ele ia matar. Foi o que ele próprio me disse. Mas o que fica desta ação é mais uma vez o amor de Mical, o amor de alguém para com Davi, a protegê-lo e a salvá-lo da morte. Então entramos na última parte do texto, em que Davi foge, escapa e vem ter com quem? Com Samuel, a Ramá. Vamos ler os últimos versículos. Assim Davi fugiu, escapou e veio a Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saúl lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram em casa dos profetas. Foi dito a Saúl, eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saúl mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel que lhes presidia, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saúl, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saúl enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saúl ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saúl entre os profetas? Vamos só ler o versículo 1 do capítulo 20. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá. Só isto. O que é que acontece nestes versículos? Davi vai ter com Samuel. Davi vai procurar em Samuel refúgio. Samuel é a primeira pessoa que Davi procura quando foge da presença de Saúl. Samuel era quem tinha ungido a Davi. Talvez houvessem muitas perguntas que Davi queria fazer a Samuel. Então, mas como é que é isto? Eu fui ungido para ser rei e agora eu passo a vida a ser ameaçado de morte pelo próprio rei? O que é que vai acontecer? Samuel, precisas de me responder. Talvez houvessem muitas perguntas na cabeça de Davi, legítimas. Talvez ele precisasse de ouvir de Samuel a confirmação de que, de facto, aquele era o plano e o propósito de Deus. A verdade é que Davi procurou um homem de Deus em momentos de refúgio, em momentos de dificuldade. Procurou refúgio num homem de Deus em momentos difíceis. E é isso que nós também precisamos de fazer. Em momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos de encontrar ajuda em pessoas de Deus, que nos tragam a palavra, que nos tragam a certeza do propósito, que nos encaminhem e nos deem certezas do plano de Deus para a nossa vida. E essas certezas só vêm da palavra, não vêm de pessoas, mas vêm de pessoas que encaminham e conduzem a nossa vida à palavra. E é isso que Davi procura em Samuel. Depois vemos aqui uns comportamentos estranhos. Vemos os mensageiros que Saúl enviava para Davi serem cheios de espírito e profetizavam. Vemos isso em 3 grupos de mensageiros. E por fim, até o próprio Saúl, que foi a Ramá para matar Davi, finalmente, diz-nos o texto que o Espírito do Senhor o toma. O mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas. E depois diz que despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve ali todo o dia e toda aquela noite. Pelo que as pessoas diziam, está também Saúl com os profetas? O que é que aconteceu aqui? Será que a vida de Saúl foi transformada finalmente?
Não. E o futuro dirá. A verdade é que o Espírito do Senhor toma posse de Saul para o tornar impotente, para não cometer o crime que ele queria cometer. O Espírito de Saul toma de tal forma, o Espírito do Senhor toma de tal forma Saul que lhe diz: não, quem manda aqui sou eu. Tu não vais fazer aquilo que tu queres fazer. Eu vou-te humilhar, eu vou-te possuir e tu vais ficar quietinho no teu canto. Ele permaneceu inconsciente durante 24 horas. Fica provado neste episódio, que parece um pouco estranho, mas fica provado que o Espírito do Senhor protegia a Davi. Não só Jonatas protegia Davi, não só Mical protegia Davi, mas agora o Espírito do Senhor humilha Saul, torna-o impotente para cumprir aquilo que ele queria fazer, que era matar Davi. O Espírito do Senhor está a dizer: quem manda na vida de Davi sou eu, porque eu tenho um propósito e um plano para ele. O próprio rei fica deitado sem roupa um dia inteiro, uma situação humilhante, porque o Espírito do Senhor interveio para que a vida de Davi fosse poupada. Amor e ódio. Neste texto vemos os dois sentimentos. Quando olhamos para o ódio de Saul, nós vemos que o ódio não suporta o sucesso dos outros. Saul, porque odiava, porque invejava, porque tinha ciúmes de Davi, ele não suportava que as pessoas dissessem bem de Davi, não suportava as vitórias de Davi. O ódio não suporta. Vemos também que o ódio consome as pessoas por dentro. Consome-as. Faz só pensar na mesma coisa todo o dia. Faz com que as pessoas, todas as ações sejam direcionadas e alimentadas por esse ódio. Portanto, se o ódio não suporta, o ódio consome. Vemos que o ódio é progressivo. Na vida de Saul aumenta de insucesso em insucesso. Ele não consegue matar Davi, então os planos são cada vez maiores e mais insistentes. É progressivo. E por fim, quando o ódio não é tratado, nós vemos que o ódio volta sempre. O ódio volta. E volta a consumir. E volta a ser progressivo. Mas também vemos o amor. Vemos o amor de Jonatas, vemos o amor de Mical, vemos o amor do povo por Davi. E o amor, em primeiro lugar, reconhece. O amor reconhece o outro, o amor reconhece o valor do outro, como Jonatas fez. Reconheceu o valor de Davi, despojou-se da sua posição até de possível rei e sucessor do seu pai, porque o amor reconhece. Quando nós não reconhecemos o valor do outro é porque não estamos a amar. O amor reconhece, o amor conserta, repara, cuida, o amor protege, o amor salva. 4 aspectos acerca do amor. O amor reconhece, o amor conserta, o amor protege, o amor salva. Tudo o que precisamos é amor. Começámos a dizer ao início. All you need is love. Tudo o que precisamos é amor. Ao lermos 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor, o texto mais sublime acerca do amor, somos lembrados por Paulo exatamente do que é o amor. Não o amor do mundo, não o amor que busca o prazer pessoal, a felicidade pessoal, não o amor que busca o seu próprio interesse, que é o amor desta música, que é o amor do mundo, que é um amor momentâneo, passageiro, porque no dia em que não houver receptividade, em que o amor não for resposta para a nossa felicidade, nós procuramos outro amor. É isso que é o amor desta música e o amor do mundo. Mas o amor bíblico é um amor diferente. O amor bíblico é aquele que encontramos no versículo 4 do capítulo 13 de 1 Coríntios, que diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Este é o amor bíblico.
o amor que reconhece, o amor que conserta, o amor que repara, o amor que cuida, o amor que protege, o amor que salva. Este é o amor bíblico. O amor bíblico funciona como um verbo, como uma ordem, como uma coisa que Deus nos manda fazer. Deus ama-nos amar o próximo, Deus ama-nos amar a nossa esposa, o nosso marido. Deus até nos manda amar os nossos próprios inimigos. Portanto, não é um sentimento. O amor bíblico é, portanto, mais do que uma emoção e um sentimento. É uma ação, é alguma coisa que é ativa. Nós não somos chamados a desenvolver sentimentos uns pelos outros. Se pensamos nisso, não é bem assim. Nós não somos chamados a desenvolver amor uns pelos outros. Nós somos chamados a exercer amor uns pelos outros. A mostrar amor uns pelos outros. Somos chamados a reagir e agir em amor, tal como Jonatas fazia. Se Jonatas dissesse, eu amo Davi, mas depois não mostrasse isso, de que é que valia o amor de Jonatas por Davi? Se Mical dissesse, eu amo este homem, mas não se opusesse ao seu próprio pai, pondo a sua vida em risco para proteger quem amava, de que é que valia o amor? De que é que valia o sentimento? Nós somos chamados a refletir o amor sacrificial de Cristo, que é o verdadeiro amor. O amor sacrificial de Cristo é o verdadeiro amor. Do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, o Senhor dizia aos seus discípulos, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus inimigos. Em favor dos seus amigos, desculpem. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. O Senhor Jesus dizia claramente aos discípulos que o mandamento que lhes deixava é que eles se amassem uns aos outros. Mas um amor que estava disposto a dar a sua própria vida. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Mas o apóstolo Paulo nos diz, lá na carta aos Romanos, que Deus prova o seu próprio amor para connosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda seus inimigos. Quando olhamos para Davi, olhamos para Jesus, nós vemos o seguinte, no caso de Davi nós vemos o amor protegendo Davi da morte, salvando, impedindo que ele seja morto. O amor prevalece. Um amor ativo, como lemos em 1 Coríntios 13. Um amor sacrificial. Um amor que coloca a sua própria vida em risco para salvar aquele que ama. O amor salvou Davi da morte. Mas quando olhamos para Jesus, é o seu amor que o leva à morte. Quando Jesus transmite aos seus discípulos e diz a Pedro que era necessário que o Filho do Homem fosse morto, o que é que Pedro diz? Chama-o à parte e diz, não penses nisso. Isso não é para ti. Quais são as palavras de Jesus a Pedro? Arreda Satanás. O amor do Senhor por cada um de nós levou-o à morte. Por isso é que nós dissemos ao início, o amor salva, mas o amor também mata. O Senhor Jesus escolheu amar-nos a tal ponto de se entregar à morte por cada um de nós. Que sublime amor, que amor incomparável. Podemos dizer, all you need is love. É verdade. Tudo o que nós precisamos é amor. Mas não é um amor qualquer. É o amor de Cristo. Tudo aquilo que o homem precisa é amor. Tudo aquilo que o homem precisa e que mais precisa na sua vida é ser alcançado por este amor. Se hoje, ao ouvir esta mensagem, ainda não reconheceste o teu pecado, ainda não atentaste para este amor que salva, o amor de Cristo, hoje é o dia de te arrependeres do teu pecado, confessares a Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida, e a tua vida será transformada, porque Ele morreu por amor para te salvar. Deus abençoe a sua igreja.